Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, tá acabando esse negócio da aula por aqui, graças a Deus. Vou ter que acordar todo mundo mais cedo e tomar banho de manhã agora pra ir pra escola, mas tudo bem. Céu de menos. Eu acho que vai continuar, porque não é todo mundo que vai voltar, não. Mas vocês vão voltar, não? Eu não vou voltar, não. Eu também não. É sério? Mas é porque, tipo, os professores, eles vão ficar em sala, né? Tipo, eles vão dar aula na sala e a gente vai ter que assistir por aqui. Vocês vão ficar mais tempo, né, na frente do computador, porque É. vai pegar o horário de lá, das 7 a meio-dia, né? Não sei quantas horas são, na verdade, a carga do pré, eu não sei exatamente quantas horas são. Achei que vocês iam voltar, porque é menos pessoas. Ah, tá. Dividir. Mas é por opção? Vocês são do grupo de risco, alguma coisa assim? Uhum. Entendi. Tá bom. Vou compartilhar aqui. Tá compartilhando aí? Sim. Beleza. Sim, Então, nós falamos nas últimas aulas, e é uma sequência do assunto, né? Sobre as geopolíticas regionais. A gente fala sobre falamos sobre a África, falamos sobre o continente americano, e a gente estuda agora sobre as novas áreas de influências, né, no globo. Áreas de influência geopolítica. Qual é o contexto que a gente estuda e a partir de que a gente vai ter essas áreas de influência? Tudo a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Na América, na África foi assim, os países tornando-se independentes a partir da Segunda Guerra Mundial, com uma influência muito grande do neocolonialismo no continente americano. A gente tem as organizações de blocos econômicos que também vão acontecer após a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, pós final da Guerra Fria, né, que tem a consolidação do fim da União Soviética. Por que consolidação do fim da União Soviética? Porque a União Soviética já vem em crise desde a década de meados da década de 70, mas só vai de fato deixar de existir quando a União Soviética é destituída em 1991, que dá origem à Comunidade de Estados Independentes. Aí a gente tem essa nova configuração, essa nova ordem mundial, que a gente tem tanto ouve falar. Tem que falar de algumas outras áreas de influência, né? Os BRICS, por exemplo, são os países emergentes que vão se destacar, e vamos falar de um por um, do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e no final sobre um pouquinho dos tigres asiáticos. Bacana? Então, o que é os BRICS? Inclusive, o BRICS, esses dias, foi tema de reportagem sobre um banco que eles conseguiram fundar. Mas vamos na ordem do assunto, né? Então, o BRICS é o grupo que reúne 5 países emergentes que detêm 40% das terras emersas do planeta, com grande potencial produtivo e grande mercado consumidor. Então, dentre os países emergentes, os BRICS são os países que mais se destacam pelo tamanho, pelo contingente populacional, pela quantidade de terras, pela capacidade produtiva e, fora a Rússia, pelas inovações, pela recente industrialização. Fora a Rússia tem um passado de industrialização um pouco mais vigoroso que os outros países, vamos colocar assim. No caso Brasil, Índia, China, a gente está num processo de industrialização acelerando, né? Um pouco menos desenvolvido do que a Rússia, no caso. A coordenação de Brasil, Rússia, Índia e China iniciou de maneira informal em 2006. Começou a haver a ideia de formação desse bloco econômico, que ainda, na verdade, é um bloco econômico em formação. Não existe ainda um bloco concreto. Né? O que existe de concreto é o banco, que foi criado dentro da coordenação desse grupo de países. Um detalhe importante, quando a gente pega em 2006, a gente pega o Brasil no governo
o segundo mandato do governo do Lula. Aí tem uma questão de alinhamento ideológico, né, entre Rússia, Brasil, a própria China. É bom destacar isso também, que isso reflete um pouquinho na organização. A gente viu isso no Mercosul, a gente percebe que os países menos desenvolvidos, essa questão ideológica influencia muito no caminho que vai sendo tomado. Sem julgamento, se é positivo ou se é negativo, é só a questão de entender que isso, o alinhamento pode trazer mudanças no contexto político. Então, desde 2009, ocorrem encontros anuais. Em 2011, a cúpula de Shanghai, na China, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, acrescentando o S ao acrônimo, agora BRICS. Né? BRICS, a África do Sul, é Sul-África em inglês, eles passam a fazer parte desse grupo em 2011. Então, a partir de 2008, né, são dados importantes sobre o BRICS aqui. A partir de 2008, passará a atuar no âmbito do G20, FMI e Banco Mundial, com propostas concretas de reforma das estruturas de governança financeira global, em linha com o aumento de peso relativo dos países emergentes na economia mundial. Isso é interessante, galera, que em 2008 é quando o mundo está vivendo a grande crise econômica provocada pela a questão imobiliária nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, quem segurou o crescimento econômico global nesse momento foram os países emergentes. Então, dentro desse contexto, os países emergentes conseguiram usufruir dessa vantagem econômica de ter sofrido menos com essa crise, né? E essa crise... Oi? Prof, você Oi. Você poderia falar de novo do contexto? É por causa que meu negócio travou aqui, não tava ouvindo, não. Só fui ouvir no BRICS. Tá. Em 2008, que é quando esses países que formam o BRICS resolveram atuar de maneira mais pungente, de maneira mais efetiva junto ao G20. Não, prof, eu tô falando do contexto do início da aula mesmo. Tipo, eu não tava ouvindo, tava mudo pra mim. Sim. Lá no início da aula, eu falei da Segunda Guerra Mundial. Isso. Tá. Eu estava falando que a gente estudou nas aulas anteriores sobre o continente africano, que veio... os países tornaram-se independentes pós-Segunda Guerra Mundial, tem influência muito grande do pós-Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, na independência desses países. O continente americano da mesma forma, e dentro desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, as economias emergentes vão crescendo. Né? As economias, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, por que eles formam um grupo? Porque dentro desse tempo, dentro desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, são as economias emergentes que mais crescem. Né? Então, assim, só para justificar a criação do BRICS. Por que existe o BRICS? Por que a Argentina não está nesse BRICS, por exemplo? Né? Justamente por conta das características econômicas, por conta do crescimento econômico desses 5 países que são muito alinhados. E a outra coisa que eu citei, que eu não sei se você ouviu, foi a questão do alinhamento ideológico, porque esse grupo ele vai começar a se formar em 2006, que é quando você tem no Brasil, por exemplo, o segundo mandato do Lula, né, do PT, que é alinhado ideologicamente com a Rússia, com o Vladimir Putin, com a China. Então, esse alinhamento ideológico eles vão favorecer a formação desse grupo, que é uma ideia de grupo econômico. Ainda não é um bloco econômico formalizado, com redução de barreiras alfandegárias entre os países, não é ainda, mas a gente vai ver que está evoluindo para isso, tanto que eles vão constituir um banco, né? Um banco para tentar financiar projetos de desenvolvimento regional, desenvolvimento dentro dos países que compõem o BRICS e outros países emergentes. Então, o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, é crescimento de outras economias que não as economias já desenvolvidas, industrializadas. Aí a gente falou de 2008, que é quando eles passam a atuar no âmbito do G20. Por que o 2008 é uma data importante? Porque é no 2008 que você tem a crise, né, do setor imobiliário nos Estados Unidos, onde o PIB mundial ele tende a decrescer. E isso só não acontece por conta dessas economias emergentes que estavam em ascensão. O Brasil teve as descobertas recentes do pré-sal, o Brasil teve o investimento em obras internas, em infraestrutura, tem um crescimento econômico grande nesse momento. A gente tem a ideia do pleno emprego, poucas pessoas desempregadas. O Brasil está em 2008 numa economia muito grande, com uma crescente muito grande. A Rússia também, devido às reformas, a Rússia vem de uma crise econômica muito grande na década de 90, a uma reestruturação econômica, um crescimento econômico muito grande em 2008.
alavancado pelo preço do petróleo, né? A Rússia tem uma economia muito, não dependente, mas com uma participação do petróleo muito grande no seu PIB. E o preço do petróleo nesse período estava um preço muito elevado diante do mercado internacional. Então, esses países vão ganhar força. A China, já com aquela característica que a gente conhece, ainda sem perder força, ela começa a perder força depois de 2012, 2013. A China estava num PIB crescendo a números absurdos, 8, 9, 10% por ano. Então, esses países ganham uma força muito grande em 2008, daí eles começam a atuar nesse âmbito do G20. Né? Eles têm um poder, talvez um poder político pequeno para os outros países, que não a Rússia, né? Brasil, a Índia e a África do Sul, principalmente, não tinham um poder político tão grande, mas tinham um poder econômico nesse período muito grande. Em 2015, na cúpula de Fortaleza, aqui no Brasil, foi criado o NDB, Novo Banco de Desenvolvimento, que a sigla significa em português. A ideia desse novo banco de desenvolvimento é juntar dinheiro, é como se fosse uma associação ali dos 5 países que vão juntar dinheiro, e esse dinheiro vai servir para investir nos países que compõem o BRICS e em países de economias emergentes. Esse dinheiro de bancos de investimento, galera, não é uma ideia de você dar dinheiro para os outros países. É uma ideia de você fazer investimento em outros países e ter algum retorno disso, né? Você promover o desenvolvimento das economias emergentes e usufruir desse desenvolvimento. Então, a ideia é mais ou menos isso. Então, a partir de 2015, o BRICS passou a buscar novas áreas de cooperação, sempre tendo presente a necessidade de obter benefícios palpáveis para os 5 países. Para o Brasil, as áreas de saúde, ciência, tecnologia, inovação, economia digital, cooperação no combate ao crime e crime transnacional são prioritárias nesse esforço de avançar nessas novas áreas de atuação. Então, o Brasil, que é um país carente de tecnologia, ele se associar à China e à Rússia, por exemplo, é muito interessante porque você vai tentar desenvolver novas tecnologias, tentar importar tecnologias. E uma coisa interessante da gente pensar é que os acordos econômicos que são feitos no mundo, depois da década de 90, né, que você já tem o que se chama de espaço técnico, científico e informacional, que é a coisa mais importante do mundo é o desenvolvimento tecnológico, os acordos econômicos de compras, por exemplo, de equipamentos, o GRIP, que é o caça que o Brasil comprou da Suécia recentemente, na verdade comprou desde de 2014, 2013, não sei, mas tem essa característica que eu vou falar. É você comprar um produto com a condição de transferência de tecnologia. Você já não compra mais só um produto. Esse caça que o Brasil comprou na condição da Suécia transferir a tecnologia para o Brasil. Ensinar o Brasil a fazer esse avião daqui a 20, 30 anos. Então, dentro do BRICS, o Brasil tenta, no caso do Brasil, que tem deficiência em algumas áreas de desenvolvimento, tenta criar, atrair esse conhecimento científico para a gente, que é o que faz, é o que determina hoje, no mundo hoje, o que é um país desenvolvido ou não. Só para ilustrar, a gente tem 3 revoluções industriais bem definidas, né? A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, que é a que a gente está vivendo. Na primeira e na segunda, o país, o que era mais rico, era quem dominava a circulação de mercadorias. Hoje, não necessariamente. Hoje, você tem países que movimentam um absurdo de mercadorias, só que essas mercadorias não têm valor. Os países que são ricos hoje são os países que têm tecnologia desenvolvida. Então, essa é a ideia de associar para desenvolver a tecnologia, desenvolver o seu conhecimento científico. Então, falando de país por país, do BRICS, a gente tem aqui a Rússia, que é a 12ª economia nominal do mundo, em valores absolutos, é a 12ª maior economia do mundo, é menor que a do Brasil, o Brasil é a 9ª economia do mundo, tem um 5º maior orçamento militar, possui tecnologia militar. A Rússia, ela herda o conhecimento nuclear, da energia nuclear, da época da União Soviética, que herda a cadeira da ONU também da União Soviética, né? Vamos lembrar que a ONU tem 5 membros permanentes, que é os Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes, que é os Estados Unidos, Reino Unido, França, a Rússia e a China, que eram os países que dominavam a tecnologia de bombas nucleares lá na década de 50, 60. É membro do G20,
membro da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, e membro da Comunidade dos Estados Independentes. A Comunidade dos Estados Independentes é o que vai substituir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa comunidade ela foi necessária para manter os vínculos, né, para estabelecer parâmetros de negociação entre os países que estavam vinculados pela União Soviética. Lembrando que a União Soviética existe desde 1917, a Revolução Russa, vamos colocar 1921, que você começa os desenvolvimentos de infraestrutura na União Soviética. Então, esses países que pertenciam à União Soviética estavam interligados, né? Então, não dava para acabar com a União Soviética, cada um ir para o seu lado. Você tem muitas ligações de infraestrutura entre esses países. Então, a Comunidade de Estados Independentes ela servia para mediar, ele é um bloco econômico entre os países que pertenciam à União Soviética, menos 3 países, que é a Estônia, Lituânia e Letônia. Estônia, Lituânia e Letônia. Que não faz parte da Comunidade de Estados Independentes para entrar na União Europeia. Muito bem. Então, a Rússia, grave crise econômica provocada pela dissolução da União Soviética, ainda reflete no desenvolvimento econômico da Rússia, que a partir do fim do bloco político, viu sua economia deixar de ser socialista e passou a ser economia de mercado. Né? A gente tem um período de transição aí que vai deixar, eles vão deixar todas as estruturas comunistas dentro da economia e passar a ter uma economia de mercado. Lembrando, galera, que isso não começou necessariamente com o fim da União Soviética. Para lembrar das aulas de história, antes mesmo do fim da União Soviética, você tem um governo do Mikhail Gorbachev que vai criar as reformas, né, para tentar salvar a União Soviética, que é a Perestroika e a Glasnost. A Perestroika é uma reforma econômica para tentar abrir a economia da União Soviética para o mercado externo, o mercado capitalista. Não vai dar muito certo, mas já é uma abertura, já é uma mudança na economia. Não vai dar certo, a União Soviética vai dissolver, vai acabar, vai entrar o presidente da Rússia, o Boris Yeltsin, sendo hegemônico naquela região aí, e vai fazer essa transição de economia comunista para economia capitalista. Na década de 90, passa por uma crise profunda. Em 1997, a Rússia decreta moratória, que é quando ela não consegue pagar elas não conseguem pagar as dívidas, né, que a Rússia vai ter. A partir de 97, 98, eles começam a ter as reformas econômicas, eles começam ganhar dinheiro, o PIB da Rússia começa a crescer em função do preço do petróleo, que vai subir. Aí está falando aqui, entre 2000 e 2010, apresentou elevado taxa de crescimento. A crise de 2008, a redução do preço do petróleo, a partir de 2008, começa a atingir de novo a economia russa, mas não que volte ao patamar do fim da União Soviética. Vai ter uma crescente até 2007 muito grande dessa economia, e o decréscimo que vai acontecer não vai voltar ao patamar da década de 90. Integração econômica pós-fim da União Soviética, integração econômica com o resto do mundo, né? Integração econômica dos países europeus, negociações com a China. Só que uma coisa que a Rússia ainda não perde é a liderança política e a oposição política às ideias dos Estados Unidos. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Os conflitos que a Rússia eles entram normalmente em oposição aos Estados Unidos. Isso é um contexto político importante de pensar. Lembra do Irã, lembra da Síria. A Rússia está sempre em oposição aos Estados Unidos. Conflitos locais, Chechnya, Ossétia do Sul e Crimeia, são todos provocados pela dissolução da União Soviética e todos provocados pelo que se chama de russificação da cultura desses países. O que é isso? Como você teve um período muito grande de União Soviética, em que a etnia russa era dominante naquele lugar, muita gente que estava nesses países, estava o exército soviético, liderado pelos russos, com o fim da União Soviética, eles tendem a retomar esse território e muitas vezes querem a separação de parte do território russo ou parte de outros territórios que é estratégico para a Rússia. Vai gerar essas áreas de instabilidades. Os conflitos que existem no leste europeu, 90% deles têm influência com o fim da União Soviética.
A aproximação da economia russa das economias do Mercosul de países periféricos da Europa, como a Armênia, que está em guerra hoje, Belarus e Quirguistão, podem criar uma nova área de influência, onde a presença da União Europeia e dos Estados Unidos é menor e as transações são feitas com moedas locais. Então, a Rússia tem um poder político muito grande. A região do Cáucaso, a região do leste europeu, elas são ainda muito dependentes da economia do petróleo e do gás russo, dando a eles esse poder econômico que se transforma em um poder político muito grande. O Brasil estando do lado da Rússia, de certa forma, é um pouco favorável, porque a gente não tem eles como inimigos, né? Apesar de frear muitas relações, o mundo hoje não é tão polarizado quanto era na Guerra Fria, mas ainda existe ainda os pontinhos de tensão ideológica entre um ou outros lugares. A Índia, uma grande área territorial, um espaço muito grande, uma grande população, 1,2 bilhões de habitantes. Até 1947, era uma colônia do Reino Unido. A partir da independência, principalmente na década de 60, a gente começa um grande desenvolvimento, década de 70, desculpa, grande desenvolvimento tecnológico, um grande investimento em mão de obra qualificada na Índia, em algumas áreas. Muitas pessoas vão sair da Índia, vão estudar e vão voltar para lá, o que vai fazer com que a Índia se desenvolva muito. A Índia hoje, no mundo, é um dos principais fornecedores de tecnologia de informação e de mão de obra nessa área do mundo. O poder de paridade de compra na Índia é o terceiro lugar no mundo, ou seja, o PIB per capita na Índia, a relação do PIB com a relação do poder de compra, ela é muito positiva, apesar de ter muitos problemas sociais. Aí os problemas sociais na Índia é resultado da população muito grande, né? E o processo histórico de exploração econômica e tal, o processo de desigualdades econômicas também tem uma influência muito grande. A questão cultural na Índia tem um problema muito grande, que a gente vai falar no finalzinho, que é a questão das castas indianas. Em comunidades locais tradicionais, eles geram um processo de discriminação que vai gerar um processo de desigualdade que vai dificultar o combate a essas condições de misérias. Ainda existe um processo de estatização muito grande dentro do território indiano, está diminuindo com a inserção de empresas privadas e com a ideia de terceirização de serviços, que é uma ideia no mundo a partir da década de 90. É um processo de terceirização de serviços. Empresas ligadas à tecnologia, eu já falei. A indústria farmacêutica é o maior exportador de medicamentos genéricos do mundo. Na Índia, você tem as grandes cepas de medicamentos do mundo, o grande depósito de cepas de matérias-primas de medicamentos do mundo estão na Índia. O maior exportador de software, já falei, e projeções apontam a Índia como terceira economia global em um futuro próximo, caso as projeções se mantenham. Por que isso vai acontecer com a Índia e é o que está acontecendo com a China? Né? Por que a China tem uma economia que cresce tanto? Porque a China tem tecnologia se desenvolvendo e tem um mercado consumidor muito grande. Então, quando você consegue atrair capital externo para o país, você vai criar um mercado consumidor interno muito grande. Então, por isso que essas projeções sempre vão apontar a China e a Índia como países com uma possibilidade de crescimento econômico muito grande. Porque eles têm duas coisas muito positivas. A atração de mercado, ou seja, a atração de dinheiro externo, porque você não consegue desenvolver só com dinheiro dentro do país, você precisa atrair capital estrangeiro, e eles conseguem fazer isso, fazendo com que eles enriqueçam a mão de obra deles e criem um mercado consumidor interno muito grande. Por isso que a ideia de colônias, de povoamento, de exploração, tem essas diferenças de projeção de crescimento. Dentro do colônia de povoamento, você tem uma mão de obra assalariada, ou seja, você tem um mercado consumidor. E dentro da mão de obra escrava, você não tem mercado consumidor, né? O que impede o crescimento econômico. É importante ressaltar que a Índia apresenta grande diversidade étnica e religiosa e a estruturação da sociedade em castas, além de outros fatores, contribuíram para a grande desigualdade socioeconômica no espaço indiano. Eu não sei se vocês lembram das castas indianas, mas as castas indianas é a ideia de que cada ser humano ele nasce
com um destino premeditado pelos deuses. Né? Qual é o problema disso? Você tem os brahmanas, os kshatriyas, os vaishyas, os sudras e os párias. O maior problema está nesses párias, galera, que são a classe marginalizada da sociedade. Os párias que assistem a novela Caminho das Índias são os Daleks, que você não pode tocar nem a sombra deles. Então, essa galera que nasce nessa casta, que são os miseráveis, segundo a ideia, a crença, eles nasceram porque eles mereciam, porque eles fizeram alguma coisa na vida passada e mereciam nascer naquilo ali. O problema socioeconômico em relação a isso é que você tem uma classe de miséria que tende a ser uma classe com taxas de crescimento populacional grande dentro dessa classe e que não recebe nenhum tipo de suporte educacional para se desenvolver e para mudar essa perspectiva nas gerações futuras, né? É uma coisa que é proibido hoje na China, essa segregação, essa discriminação, mas em sociedades tradicionais, em lugares tradicionais da Índia, ainda há essa discriminação. Então, atualmente, existem cerca de 3 mil castas distintas na Índia. A proliferação do número de castas se deve principalmente pelo crescimento populacional e também pelo dinamismo e diversidade das atividades produtivas, promovidas pelo crescimento econômico que o país vem passando nos últimos anos. Tal segregação resulta em desigualdade social, que é explicada pelo fato de um indivíduo não poder ascender a uma casta superior. A galera que nasce como Dalit, ele é Dalit a vida inteira. Ou seja, ele vai sofrer um processo discriminatório a vida inteira, e o filho dele tende a sofrer esse processo. Né? Porque se ele é Dalit, o filho também vai ser Dalit. Para eles, para quem acredita, é uma condição natural. Fez porque mereceu. Muito bem. Aí tem a China, que é o país com civilização milenar, inventora da bússola, pólvora e o papel. É interessante pensar a China como um dos lugares do mundo que vai se desenvolver muito, muitas tecnologias e muito conhecimento no período da Idade Média, em que a Europa não se desenvolveu tanto, né? Então, a China vai conseguir criar uma base de tecnologia muito grande durante o período que a Europa não fazia. A gente não tem muito conhecimento, não tem muito acesso, justamente pela ocidentalização da nossa cultura, né? Nós somos influenciados pela cultura ocidental. Subjugada por outras nações até a Revolução Socialista e a criação do socialismo de mercado. A China não passou necessariamente por um processo de colonização, mas era um território sem autonomia, né? Era um território vigiado até a Revolução Socialista, que é quando eles conseguem ter uma independência política, uma administração política centrada no desenvolvimento do país. A Revolução Chinesa vai acontecer em 1949 com Mao Tse-tung, que vocês devem ter ouvido falar já na vida de vocês, que era um comunista que matou um monte de gente com idealismo de impor o socialismo na China, e impôs. Esse socialismo chinês ele vai tomar rumos diferentes daquilo que aconteceu com a União Soviética. Apesar de serem aliados, China e União Soviética, ainda antes da morte do Mao Tse-tung, ele começa a tomar um rumo distinto no pensamento para o desenvolvimento econômico. Com a morte dele, do Mao Tse-tung, assume a governância do país um cara chamado Deng Xiaoping. E esse cara ele vai fazer com que a China crie bases para o desenvolvimento que se tem hoje. Né? Então, é com Deng Xiaoping que vai ter as reformas econômicas, que vai ter a implantação da economia de mercado. Né? A China é um país, dois sistemas. A organização política ela é comunista, um partido unitário, é proibido ter outro partido, pau ninguém fala mal de governo, mas a economia chinesa ela é capitalista. Né? Foi criado as zonas econômicas especiais, que eram áreas específicas onde podia receber investimento estrangeiro, onde outras empresas do mundo inteiro podiam fazer investimento ali, implantar indústrias. Essas áreas essas ZEE, Zonas Econômicas Especiais, são áreas litorâneas para facilitar a importação e a exportação de mercadorias. E elas vão ser responsáveis pelo grande crescimento econômico da China. É membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, é membro da OMC, membro da PEC, do G20, dos BRICS, e faz parte da Organização para a Cooperação de Xangai, que é um bloco
regional ali do Sudeste Asiático. Possui tecnologia nuclear, o maior exército do mundo em número de pessoas, número de soldados, e o segundo orçamento militar do planeta, e com estratégias militares que ninguém sabe exatamente o que eles estão fazendo. É uma coisa que está acontecendo no Mar do Sul, lá da Ásia, que é provável que não vai ser cobrado de vocês nessa prova, mas no futuro vocês vão ter notícia disso. A China tem ocupado várias ilhas e expandido a área territorial dessas ilhas de maneira artificial na região do sul ali da Índia para dominar o mar daquela região. Com a estratégia, eu não vou dizer que é pirata, mas a estratégia de dominar os mares mesmo. Você expandir o seu território e dominar um espaço marítimo ali para favorecer as suas relações econômicas, o seu domínio marítimo naquela região ali, que é a região do planeta, vi uma questão do Enem no ano atrasado sobre isso, é a região do planeta onde você tem a maior concentração, a maior movimentação de containers no mundo hoje. Né? O container, aquelas caixas padronizadas de transporte, é nessa região do Sudeste Asiático que a gente tem a maior movimentação de containers, influenciado pela China, pela Índia e pelos tigres asiáticos, que é o que a gente vai falar aqui agora. As intensas transformações econômicas têm refletido no aumento da qualidade de vida de sua população, que é o que eu falei, aumenta a qualidade de vida, a população torna o mercado consumidor, faz a economia sempre crescer. Os recentes investimentos em áreas como educação, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de energia limpa, esse desenvolvimento de energia limpa, galera, não está necessariamente ligado a só não poluir o meio ambiente, mas tentar desvincular a dependência, principalmente do petróleo, de áreas como o Oriente Médio, por exemplo. A China tem buscado novas fontes de energia, tem buscado construir matrizes energéticas longe da China, mas que possa dar retorno para eles, para diminuir a dependência do petróleo, principalmente do Oriente Médio. Os Estados Unidos têm feito isso também. Processo de urbanização, ampliando o mercado interno, transformando a China em uma promissora potência econômica global, não somente por vender mão de obra, mas por destacar no desenvolvimento de produtos de alta tecnologia. Um outro detalhe da China é que a China tem passado de 2015, 2012, desde 2012 para agora, e está fazendo isso, eles estão investindo na produção de produtos. Qual é a diferença, né? Eles falam que é do Made in China para o Design in China, Design by China, uma coisa assim. De feito na China para desenhado na China ou desenvolvido na China. A palavra é essa. A diferença é que os produtos não estão sendo mais somente ser fabricados na China. A China está sendo mais só a indústria maquiladora do mundo, que vende mão de obra, que recebe todos os produtos, montam e manda de volta. Ela está desenvolvendo produtos. Então, cada vez mais vocês estão vendo e estão tendo contato com produtos feitos por empresas chinesas. E isso é um processo de reformulação da economia chinesa. Eles não estão mais só vendendo a mão de obra. Eles estão começando a desenvolver produtos de alta tecnologia. A grande discussão no planeta hoje é justamente sobre a energia 5.0 desenvolvida pela indústria chinesa, que, sendo implantada no mundo essa tecnologia, o mundo inteiro vai ficar praticamente nas mãos de uma tecnologia chinesa. Isso é interessante porque é uma perspectiva diferente dessa economia. Depois, os tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos? Eu tenho aqui o Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. São países que, a partir da década de 70, desenvolveram a sua industrialização de uma maneira extremamente acelerada. Parece com o Brasil, mas é diferente. Por quê? Principalmente pela sua pauta, né? Principalmente pela sua ideia de industrialização. Esses países não se industrializaram para substituir apenas as importações. Eles se industrializaram para atender uma demanda internacional. A outra diferença é que esses países, antes de industrializar, aí o Japão entra nessa conta também, eles investiram, os governos investiram na qualificação de mão de obra. Então, é uma industrialização com mão de obra mais qualificada, é uma industrialização com produtos com desenvolvimento tecnológico maior. Então, esses países vão se industrializar a partir da década de 70
é estimulado pelo milagre japonês, pelo grande crescimento industrial japonês, que tem essas mesmas características. Então, o Japão tende a expandir a sua área de atuação por conta da limitação geográfica do Japão e por conta da limitação de recursos naturais, né? Não só por conta do espaço, mas pela disponibilidade de recursos naturais. Nesses países, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, nessas regiões, né, Hong Kong, não sabe, são países, não é? A gente tem um investimento muito grande para o desenvolvimento da indústria nacional. Aí eu vou pegar Coreia do Sul como exemplo, que é mais fácil. Você vai surgir empresas como a Hyundai, como a Samsung, que são grandes conglomerados nacionais que recebem investimentos. E essas empresas, elas começam a alavancar o crescimento do país como um todo. Obviamente, são países menores, né? São países com uma desigualdade étnico-cultural menor, com desigualdades territoriais menor. São países, diria que, mais fáceis de se desenvolver do que como o Brasil, por exemplo. Aí tem um desenvolvimento de qualificação de mão de obra. O IDH elevado é uma consequência já desse desenvolvimento. Desenvolve-se produtos de alta tecnologia. Aí é uma diferença muito marcante para os nossos produtos, porque o Brasil é um país industrializado, mas produz produtos com pouco valor agregado, com pouca competitividade a nível internacional. Então, no caso deles lá, todo mundo conhece o celular Samsung, todo mundo conhece a LG, todo mundo conhece a Hyundai. Então, assim, são produtos que entraram no mercado internacional de maneira competitiva. Produção voltada ao mercado interno. Economia dependente de contexto econômico global. Atualmente destaca-se Coreia do Sul e Singapura. Tá. Como são países que exportam tecnologias, esses outros países, eu posso pegar o Vietnã. Né? O Vietnã, que é um considerado novo tigre asiático também, é país que vivencia a crise junto com os países mais desenvolvidos, justamente pela dependência do mercado externo. Mas é uma dependência diferente da dependência que o Brasil tem, né? Lá está um vínculo muito grande direto com a economia, enquanto a gente aqui tem uma base econômica que depende não só da economia, mas como os produtos que são produzidos lá fora, a instabilidade na produção de produtos pode trazer uma instabilidade para a gente aqui. Um exemplo para a gente é a questão dos respiradores. Obviamente, com uma coisa global, mas existem alguns produtos pontuais que, quando falta na Europa, falta aqui no Brasil, faz com que alguns setores das indústrias brasileiras entrem em crise. No caso deles lá, a dependência direta quanto à economia, não necessariamente há uma dependência de tecnologia. A Organização Industrial da Coreia do Sul, o Chaebol, inspirados nos Zaibatsus, Samsung, LG e Hyundai. O que é isso? Os Zaibatsus é uma ideia de organização industrial do Japão. São grandes empresas, a Toyota, por exemplo, onde a maioria das indústrias de uma determinada região são vinculadas a essa indústria. Então, vira um conglomerado industrial que funciona como se fosse uma família, todo mundo ligado um ao outro. Você já deve ter visto a inspiradora história do Toshiro Honda, que é um cara que queria ter uma oficina e o sonho da vida dele era fornecer peças para a Toyota. Né? E ele acabou construindo uma moto e conseguiu construir um império que é a Honda. Mas é só para ilustrar a ideia das empresas se vincularem uma à outra. Né? Isso é uma característica muito grande dos países orientais, essa organização de conglomerados industriais interdependentes um do outro. De maneira específica, Singapura se destaca como polo financeiro e industrial na região, além de ser o maior centro de refino de petróleo da Ásia. Só uma característica específica de Singapura. Prof, Oi. repete de novo. Repete ele de novo sobre a economia dependente do contexto econômico global. Porque, assim, os tigres asiáticos, eles produzem produtos destinados à exportação, né? Então, quando, por exemplo, a gente teve a crise econômica de 2008 no mundo inteiro
e essa crise ela atingiu assim, de maneira muito direta os países desenvolvidos, os tigres asiáticos vão sofrer muito com isso, porque os produtos deles são destinados a esses países. No caso da industrialização do Brasil, por exemplo, no período de 2008 até 2012, a gente teve pouca interferência do mercado externo. Por quê? Porque a gente tem uma indústria voltada para o mercado interno, né? Então, é basicamente isso. Quando você tem uma indústria voltada para o mercado externo, você acaba tendo essa dependência do contexto global. Quando o mundo entra em crise, esses países provavelmente vão sofrer com essas crises. Você pode pensar que isso é ruim, mas não é. Os países, os tigres asiáticos, são considerados países desenvolvidos. Por quê? Qual é a ideia de país desenvolvido? É um país com um crescimento econômico e um crescimento da qualidade de vida proporcional. O IDH desses países são elevados. Beleza. Então, o mundo inteiro entrar em crise é muito mais raro do que países emergentes entrar em crise. Então, eles estão dependentes do contexto global da economia, sim. Quando a economia global entra em crise, eles também vão entrar em crise. Tanto que eu não sei se a Hyundai ou a Samsung tiveram que fazer um malabarismo nas contas da empresa, tanto que o presidente foi preso. Eu não sei se é a Hyundai ou a Samsung, me confundi agora. E você vai perceber que esse malabarismo na contabilidade da empresa aconteceu no período de crise. Eles tentaram salvar a empresa para não ter problemas financeiros. Mas, enfim, esses países são dependentes do contexto global. A economia global entra em crise, esses países tendem a entrar em crise. Só que é mais difícil a economia global entrar em crise do que a economia de países emergentes. Uma das características dos países emergentes é justamente ter uma instabilidade econômica muito grande, né? Por exemplo, o Brasil teve uma crise muito profunda na década de 90. O mundo estava bem. Se recuperou até 98, 99. O mundo estava bem. Entrou em crise, beleza. Começou a se recuperar em 2008. O mundo entrou em crise, o Brasil não necessariamente. Mas aí em 2013, 2014, o Brasil começou a entrar em crise e o mundo não. Então, no período em que o Brasil teve 3 crises profundas internas, o mundo só teve uma. Bacana? Então, esse contexto de dependência, essa ideia de dependência do contexto da economia global, ele existe, mas é menos pior do que os países emergentes. Eles sofrem menos. Deu para entender? Entendi. Olha só, tem umas perguntinhas no final aqui, mas a aula está acabando, eu acho que vocês estão cansados da minha voz. Está em forma de slide. Eu vou mandar para vocês vão tentando responder, baixa ele e vai aparecer as respostas depois, né? Aí vocês vão dar uma estudada. E se tiver dúvida, vocês me perguntam na próxima aula que a gente tira a dúvida de vocês. Tá bom? Ok, prof. Alguém saiu da aula, velho. Eu acho que a Tainara deve ter caído. Show. Meninas, beijos. Até semana que vem. Semana que vem, se ficar o mesmo horário, não tem aula, né? Porque é quinta. Mas vai mudar o horário. Vou esperar para ver. Beijos.